Tudo bem com vocês? Hoje as dicas é para quem não conhece, para quem na verdade já conhece, já participa, para os brasileiros que participam da competição Guru Shots. Então eu vou dar um monte de dicas para vocês, para quem quer chegar no topo, ou seja, para quem quer entrar nesse desafio da fotografia, onde nós temos aí praticamente a maior competição de fotógrafos do mundo. Numa competição que dura aproximadamente uma semana, chegam a participar entre 30 mil fotógrafos, algumas competições menores, dependendo do tema da competição, às vezes é até mais do que 30 mil competidores. Então, eu me tornei guru, fiquei um ano participando desse desafio até me tornar guru, e a partir de todo esse processo aí, eu digo para vocês que é uma grande aula, né, de fotografia. É uma grande aula para você aprender com os mestres, né, as pessoas que ganharam esses desafios, essas competições, de você entender como que é todo esse processo para você chegar até o status maior, que é o status de guru. Então eu vou falar um pouquinho para vocês e vou dar algumas dicas. Eu que conquistei em uma dessas competições, com esta fotografia aqui que vocês vão ver agora. Bom, com esta fotografia eu consegui conquistar o título de guru, então eu fiquei em primeiro lugar e eu vou ensinar alguns segredinhos legais assim, o que você vai colocar nessas competições, o que você vai colocar nas suas fotografias, você que está participando, você brasileiro que está participando desse desafio. Então vamos lá. Não adianta você pensar que você vai simplesmente tirar uma fotografia, tirar ela da máquina e postar no site. Não, você tem que fazer todo um trabalho utilizando algum programa de edição de fotografia, porque é necessário você trabalhar bastante o contraste de cores, bastante a questão do contraste de luz e sombra. Então o contraste é muito importante nessa fotografia. Algumas fotos você trabalhar mais a questão da cor também, dá uma saturação, um pouquinho de saturação nessa cor, para que ela ganhe um destaque perante as outras fotografias. Uma outra dica também é você utilizar um efeito muito bacana, que isso valoriza muito a fotografia, principalmente retratos, ou se você for fotografar flores, insetos e tudo mais, chamada bokeh. O bokeh é esse efeito que eu vou mostrar agora nas fotos para vocês. Então essas pequenas luzes, esses reflexos que aparecem nas fotos, eles são muito legais e deixam a fotografia muito bacana e ela se destaca perante as outras fotografias dos outros competidores. Então é muito legal estar utilizando esse efeito. Se você tem uma fotografia que ela tem um fundo chapado, alguma coisa assim, é legal você utilizar esse efeito ou trabalha no Photoshop, ele não é muito difícil. Tem vários tutoriais aí no YouTube ensinando como que você pode trabalhar esses efeitos na fotografia, enfim. Uma outra dica também é você sempre utilizar, pelo menos na maioria das fotografias, 95% ou até mais dessas fotografias, você utilizar elas no formato horizontal, ou seja, no formato de paisagem. Por quê? Porque perante a competição, essas fotografias elas acabam se destacando mais do que as fotos verticais, elas ficam num tamanho maior, são mais visíveis e as pessoas podem apreciar com mais detalhes a sua fotografia. Então utilize somente as fotografias do formato vertical para fotografias de retrato ou que a competição peça realmente que a fotografia seja nessa vertical. Vamos lá, outra dica. Geralmente as competições, a maioria delas, elas são com períodos longos, ou seja, de aproximadamente 15 dias e tudo mais. Quando você posta uma fotografia nesse período longo de 15 dias, por aí, o que acontece? Você precisa estar sempre votando, né? Porque os outros votam nas suas fotos, assim como você tem que votar para que você sempre suba, né? Para que suas fotografias sempre apareçam quando a pessoa entrar para votar. Então você tem que ficar constantemente votando. E o que acontece nesse tipo de votação
competição é que a sua fotografia ela sempre chega num determinado nível onde você acaba se obrigando a ter que fazer uma troca dessa fotografia para você continuar concorrendo e para que você continue ganhando votos. Caso contrário, essa fotografia ela chega nesse número de votos e ela vai ficar travada, você não vai conseguir mais votos nessa fotografia. Então a grande dica é o seguinte, sempre poste suas fotografias na última hora. O Guru Shots, infelizmente, ele descobriu, né, que a maioria dos fotógrafos deixavam para fotografar nas últimas horas mesmo, umas 4 horas antes da competição terminar, porque o que acontece nessas últimas 4 horas? Todas as pessoas que estão competindo, elas querem que as suas fotografias ganhem um nível maior de pontuação e de votação. Então, muitos fotógrafos deixavam para postar essas fotografias no último momento. E aí o que acontecia? Às vezes a pessoa ficava uma semana lá competindo, os 10 primeiros lugares, e de repente assim se via surpreendido porque alguém chegava do nada e uma foto que você nem tinha visualizado, ela não estava nem entre os 100 do ranking, acaba ficando em primeiro lugar. Isso deixava assim com muita raiva. Eu demorei um tempo para entender isso e aí acabei entrando nessas votações de última hora, 4 horas antes da competição acabar. E foi numa dessas que eu acabei ganhando aí nessa competição que eu acabei de mostrar a fotografia para vocês. Então, por mais que o Guru Shots agora tenha bloqueado e as fotografias só podem, na maioria das competições, principalmente essas competições que são os speeds, né, que são as competições rápidas, que elas são de um tempo, às vezes de 2, 3 dias, então dê preferência para esse tipo de competição, que aí você acaba colocando elas 24 horas antes da competição encerrar, e aí você consegue chegar numa posição legal, porque é a hora que está todo mundo votando, está todo mundo querendo que a sua foto se classifique, então você pode ter uma pontuação maior. Os desafios com 4 fotos, o que acontece com eles também? É preciso que você tenha ganhado algumas pontuações lá, você tenha algumas trocas disponíveis, ou que você tenha, por exemplo, uma chavezinha para você colocar o foguete para que a sua foto dê se destaque perante as outras. Então é sempre mais complicado e você acaba perdendo mais essas peças, e algumas vezes você se sente obrigado, você acha que porque sua foto ela tá entre as 100 ou entre as 10 e que você pode se destacar em primeiro lugar, você acaba lançando e gastando, né, tendo que comprar isso. E essa é a proposta do site, né, que você acabe pagando por alguns desses itens. Então evitem de participar dessas competições, elas são para quem tem muito cacife, não é para nós brasileiros, porque todo o site, o Guru Shots, ele é pago em dólar, então para nós é bem mais caro, a gente está aí numa relação 4:1, né, do dólar, então acaba ficando caro. Confesso que eu já comprei alguns pacotes de swaps, de trocas, mas nos últimos dias assim eu evitei de ter que comprar, de ter que pagar por isso, e comecei a participar só dessas competições mais rápidas então. Uma outra dica muito importante, esquece essas exposições, tá? Essas exposições que tem, porque assim como a maioria não, todas essas exposições, elas são baseadas nessas quatro fotografias. Então é a mesma coisa, você tem que ter muito cacife para você poder estar trocando várias fotos, então você vai gastar uma grana aí, ou você tem que ter uma cota legal que você ganhou entre uma competição e outra, para você acabar colocando, e ainda corre o risco de você pagar para você expor numa dessas competições, e não sei como é que funciona as regras do Guru Shots, mas às vezes você pode não participar de umas exposições. Eu mesmo cheguei a pagar quando eu percebi na última hora, que deixei para a última hora, claro, eu percebi que as minhas fotografias estavam entre as 100 melhores, estavam entre 50 ou 60, então eu paguei para a exposição e depois fiquei surpreso porque não entendi porquê, mas as minhas fotos não foram para essa exposição. Enfim. E uma outra dica também,
sobre você seguir, será que seguir pessoas ou quanto mais pessoas me seguem, isso faz alguma diferença no jogo? Não faz diferença nenhuma, gente, não faz diferença. É uma questão assim de você manter relações com outras pessoas, então você ter mais contatos com outras pessoas, ou de repente você ver numa timeline que tem, você observar o que essas pessoas estão competindo. Mas como o jogo exige que você entre para fazer as votações, pouco você entra nessa timeline para você ver o que está acontecendo com os teus seguidores ou as pessoas que seguem. Agora eu vou falar de um cuidado muito grande que você tem que ter dentro do jogo, que foi aonde eu acabei tendo a minha página deletada por alguns cuidados que eu não prestei na hora e que na verdade eu não sabia, não tive uma orientação do site em relação a isso e acabei tendo a minha conta deletada, e depois da conta deletada também eu não quis reabrir a conta, então talvez seja um dos motivos que eu estou dando todas essas dicas para vocês aí. Então um dos cuidados é o seguinte: quando você for fazer alguma publicação sua, por exemplo, eu sou um fotógrafo que eu publico em revista, eu publico em sites e tudo mais, e às vezes você acaba cedendo algumas fotografias para algum site ou para alguma revista, ou a revista, por exemplo, ela não declara a fotografia no teu nome, ela coloca em nome dela, algumas coisas assim podem acontecer. Então no caso de você publicar essa fotografia no site, pode acontecer de, quando você publicar ela no site, ela entrar como copyrights, né, como direitos autorais da fotografia de outra pessoa, e você pode ser acusado de plágio, você pode ser acusado de que aquela fotografia não é sua. E isso aconteceu comigo também. E uma outra coisa que também você tem que tomar muito cuidado é quando você for fazer alguma alteração da fotografia, você for trocar, por exemplo, um cenário, você fez uma fotografia dentro do estúdio muito legal e você quis colocar um outro cenário atrás, quis trocar, fazer um trabalho de Photoshop. Toma muito cuidado, porque essa fotografia de fundo ela pode estar com direitos autorais, se não for uma fotografia sua, se for uma fotografia que você pegou de um site e tudo mais, e isso pode aparecer no site, ser identificado no site como uma foto com direitos autorais, e eles acabam também deletando o seu canal, né, o seu perfil lá por conta disso. E isso também aconteceu comigo, porque depois que eu fui pedir explicação para saber o que tinha acontecido, por que a minha conta tinha sido deletada, eles apresentaram para mim as duas situações. E nessas duas situações, uma delas era uma fotografia minha que eu tinha cedido para um site, o site publicou essa fotografia, mas não colocou os direitos autorais no caso da fotografia, que essa fotografia era minha. Mas como eu comentei no site, eu tinha toda a série, toda a sequência dessas fotografias, então para provar que a fotografia era minha, mas mesmo assim já tinha sido deletado a minha página. E o outro caso foi de uma fotografia minha, que eu fiz uma alteração de fundo, fiz uma alteração de cenário nela, e constou nessa fotografia que a fotografia também tinha direitos autorais, que a fotografia não era minha, enfim. Mas então fica a dica aí, tome muito cuidado na hora de fazer essas alterações na fotografia, que pode ser que aconteça do site identificar esse tipo de coisa e você acaba perdendo a sua conta. Mas enfim, essas são as dicas de quem já foi um guru, então, na Guru Shots, ou seja, já fui não, sou porque permaneço sendo, eu ganhei o título, eu cheguei lá, o título foi meu. Então essas são as dicas para você que quer se tornar um guru. Segue aí um pouquinho dessas dicas, e se quiser saber umas outras coisas também que eu não tenha falado aqui nesse vídeo, manda pergunta aí embaixo que eu respondo com certeza, tá bom? E se tiver alguma dúvida também eu dou aí umas explicações sobre algumas coisas que eu comentei no vídeo, o que é, e posso indicar alguns tutoriais, algumas coisas aí para vocês estarem acompanhando tudo isso, ok? Então segue aí quem está assistindo esse vídeo. Comenta aí, dá um likezinho quem já está participando da competição, quem já está chegando lá em Master, quem está chegando em Guru. E boa sorte para vocês, espero que vocês ganhem aí na competição. Isso valoriza muito seu trabalho como fotógrafo. E
Beijão especial para vocês aqui, do Guru Luiz Pablo Trentin Mac.